Olá, chegamos ao 8º vídeo da nossa série dos maiores erros cometidos pelas empresas na hora de adotar soluções e fazer os seus registros no Scoserve. E agora nós vamos falar sobre erros de NBS, NIF, enquadramento e modo de prestação, que são alguns dos erros mais comuns de se cometer no Scoserve. Então vejamos, gente, junto com o Scoserve, ou até antes do Scoserve, nasceu a NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviços Intangíveis e Outras Operações. A NBS está para serviços como a NCM está para mercadorias. Então a NBS, resumindo, é a NCM dos serviços e intangíveis. A NCM já apresenta os seus desafios, mas há quanto tempo a gente tem NCM? A gente tem isso há décadas, há muitas décadas. Mesmo que as empresas ainda tenham hoje dificuldades para classificar mercadorias, e essa dificuldade é frequente, né? Já existe uma cultura, existem pessoas, ou na empresa ou em um terceiro, que estão habituados a classificar mercadoria. Mas e serviço? Serviço nunca antes, nem na história desse país e nem na história de nenhum outro país, né, existiu uma nomenclatura dentro das normas internacionais, dentro da CPC 2.0, que é a Central Product Classification, definida no GATS, no âmbito da OMC, lá em 1994, então mais de 20 e poucos anos, que já existia uma ideia, mas nenhum país tinha feito uma classificação tão pormenorizada quanto o Brasil. E hoje a gente tem NBS, teve a 1.0, a gente já está na 1.1 e muito provavelmente, tão logo o governo consiga publicar uma nova versão, nós teremos uma versão 2.0 da NBS que deve pelo menos dobrar a quantidade de itens, né, de serviço, porque a gente sabe que a primeira versão nem tinha como ser perfeita e a segunda também não vai ser perfeita, mas certamente vai trazer melhorias. Mas independente se nós vamos classificar na versão 1, 1.1 ou 2.0, gente, são muitos os desafios para quem classifica NBS, quem classifica serviço, na hora de fazer os registros no Scoserve. E muitas vezes o erro é esse. A pessoa abre o registro no Scoserve, começa a digitar, seja lá no site ou em um outro sistema, e na hora de fazer o registro é que ela vai pesquisar lá qual é o código que mais se enquadra. Não é assim que faz. A classificação de serviço ela deve ser antecipada ao registro, ela já deve nortear se tem registro ou se não tem, porque nem todas as transações que envolvem pagamento necessariamente são passíveis de registro. Deve haver uma NBS que preveja aquela transação. Claro que algumas NBS vão ser mais genéricas, alguns serviços a gente vai classificar numa posição, outras, né? Mas dentro daquela categoria, dentro de uma determinada lógica que permita e que seja aceitável a classificação daquele serviço naquele código. Também é comum que haja alguma despesa que não tenha previsão na NBS, mas que foi uma despesa incorrida no ato de prestar um outro serviço, que é o serviço principal da empresa. Então existe uma orientação no sentido de se juntar algumas dessas despesas, ou todas elas, se prestar informação complementar, mas se lançar isso no serviço principal, por exemplo, que foi prestado ou que foi tomado. E muitas vezes há erros nessas interpretações, erros nas classificações. A gente recorda aqui que qualquer erro desse que a gente está falando podem gerar uma penalidade de 3% da operação preenchida de maneira incompleta ou inexata. Um outro erro ainda mais frequente é o do NIF. E por quê? Porque antes o Scoserve simplesmente permitia ou você digitar ou você não digitar, você deixar em branco. Hoje, se você deixar em branco, ele vai perguntar por que você não digitou. Porque o país não tem ou porque a empresa é dispensada do NIF lá naquele país. Então qualquer uma dessas informações são facilmente verificáveis pela Receita Federal. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de preencher esse campo. Também não adianta, como a própria MIDIC e Receita vieram falar já em público, em pessoas que para não justificar o em branco, vai lá e coloca XXX, ou coloca não sei, não informado. Isso também não adianta, gente, né? Se não está informado, a gente tem que justificar o motivo. E os motivos são, ou o país não tem, ou a empresa não tem. Porque se a empresa tem, você precisa descobrir. Né? Já presenciei perguntas para a Receita assim, mas se eu não souber o NIF da empresa lá fora? A resposta foi mais ou menos assim, e se você não souber o CNPJ de uma empresa no Brasil? Eu não posso comprar dela. Então, por que de uma empresa do exterior, que você não sabe se existe, por que no Brasil a gente consulta CPF, CNPJ para vender qualquer coisa ou para comprar qualquer coisa? E por que uma empresa do exterior, a Receita não entende isso,
Como é que a gente transaciona com uma empresa do exterior sem saber quem ela é, sem saber se ela existe, se ela é fantasma, se ela tem mão de obra escrava, se ela cumpre leis no seu país, etc. Uma simples consulta, que aqui no Brasil a gente faz em Serasa e outras aplicações, né? Como é que a gente não consulta sequer a existência de uma empresa no exterior? Eu sei que no dia a dia nosso é difícil de fazer isso, né? É muito complicado, não se tem tempo para fazer isso. Mas estou falando com a cabeça da Receita. A Receita não entende, não aceita, não concebe uma empresa do Brasil ter transação com uma empresa do exterior sem sequer saber se ela realmente, de fato, existe, se não é um laranja, etc. Porque se a empresa não tem que fazer isso, a Receita Federal Brasileira é signatária de acordos internacionais diversos que a obrigam a combater lavagem de dinheiro, evasão de divisa, fraude, etc. Isso é uma série de coisas que dá um outro vídeo também, uma outra série de vídeos, beleza? Mas o NIF, gente, eu garanto para vocês que será um campo de alta importância para a Receita Federal. É através desse campo que ela vai fazer os cruzamentos. E como a Receita tem ferramentas de inteligência artificial, se o nome das entidades lá, das empresas no exterior forem parecidos, né, ou iguais ou muito semelhantes, eles podem fazer uma classificação de empresas de mesmo nome com NIFs diferentes e daqui a pouco verificar qual que é o correto e identificar todas as outras que estão equivocadas. Ou quando o NIF bater, ela vai poder a partir do NIF cruzar por que uma empresa pagou X por um serviço e outra pagou 5X. Será que quem pagou X não estava declarando o valor a menor? Será que não está fazendo uma transação um pouco diferente, que careça a atenção? Então o NIF para a Receita Federal é um campo extremamente importante e eu tenho certeza de que mais cedo ou mais tarde ele vai ser objeto de cruzamento e as empresas que estiverem negligenciando esse campo poderão ter sérios problemas com a Receita Federal. Outro campo, enquadramento. Enquadramento é um campo que passa despercebido. Poucas pessoas que fazem registro, preenchem esse campo ou sabem da importância e do porquê desse campo. Na nossa visão, na minha visão pessoal, esse campo enquadramento foi o motivo da criação do Scoserve. Porque quem criou o Scoserve originalmente foi o MIDIC com o intuito de criar, melhorar, etc., políticas públicas para o setor de serviços. Quais são as políticas públicas que nós já temos para o setor de serviços? Os mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços. Qual é o campo onde a gente identifica esses mecanismos? No campo de enquadramento. Então o objetivo do MIDIC é criar novos enquadramentos, criar novos mecanismos de apoio, verificar o uso, o aproveitamento, quem utiliza os mecanismos que já existem. Os órgãos gestores desses mecanismos estão com acesso ao Scoserve para verificar o adimplemento do preenchimento desses mecanismos. Então, simplesmente, se uma empresa faz feira no exterior, obtém o benefício de redução a zero do IR, e não preenche na hora de, ou não registra a feira, ou na hora de registrar, esquece ou desconhece a existência do campo enquadramento, ainda assim essa empresa está inadimplente, porque ela não informou para o órgão gestor desse benefício que ela fez uso desse benefício que está lá previsto no campo enquadramento. Então eu peço uma atenção redobrada com esse campo, porque ele é muito importante. E o modo de prestação? O modo de prestação a gente tem o 1, transfronteiriço, o 2, consumo no Brasil ou no exterior, dependendo do módulo, o 3, que é só na venda, que é presença comercial no exterior, e o 4, que é deslocamento temporário de pessoa física. Certo? Qual a importância desse campo, gente? Bom, são várias para fins estatísticos, mas eu faço um alerta aqui de que esse campo é importante também, por exemplo, para as prefeituras, para fins de ISS. Né? Tem toda uma legislação, que nós vamos entrar aqui sobre ISS, mas o ISS é devido ou não de acordo com o local da fruição, o local onde se verifica o resultado do serviço, não é assim? Então vejam que o modo pode determinar, por exemplo, se houve um deslocamento do profissional para prestar o serviço no exterior ou para vir prestar o serviço no Brasil. Isso tudo é passível de verificação pelo campo do modo de prestação. Então, muito cuidado com esse campo, porque a Receita Federal e o MIDIC estão firmando parcerias com as prefeituras e a prefeitura pode lá ter acesso ao que lhe cabe das informações sobre as empresas domiciliadas lá no seu município e daqui a pouco achar que ela tem um direito a um ISS que de repente ela não tem, foi apenas um erro num campinho na hora de declarar o modo de prestação no Scoserve. Tá bom? Então, muito cuidado, claro, com todas as informações, mas essas são 4 informações muito importantes que você precisa ter cuidado na hora de preencher os seus registros. Precisando de ajuda, conte com a nossa equipe, ficamos à disposição e eu lhe agradeço por assistir esse vídeo e convido para assistir os demais vídeos da série. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Se você se identificou com este ou com algum dos erros apontados nessa série dos principais erros cometidos pelas empresas ao adotar uma solução no Scoserve, entre em contato com a gente, agende um bate-papo com um dos nossos consultores, a gente faz uma avaliação gratuita do seu cenário, da sua empresa, e de repente a gente pode recomendar uma solução mais adequada para o seu caso. Tá bom? Obrigado e continue navegando no nosso canal.